Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Letieri. E eu tava pensando esses dias da Copa de 94, onde o Brasil sagrou-se tetracampeão do mundo, tetracampeão do mundo. A nossa seleção se tornou tetracampeã. E cara, foi uma Copa ali onde o Brasil, em alguns momentos, passou ali alguns apuros, porque o time jogava ali num 4-4-2. Só que a questão toda não era o 4-4-2, era como esse 4-4-2 era formado, o meio-campo. Nós tínhamos ali três meias, que na realidade eram três volantes. Né? Vamos entender essa história. Quando o Brasil iniciou a Copa, tínhamos uma dupla de volantes, Dunga e Mauro Silva, que batiam até na mãe, e tem que ter esses caras mordedores. O Zinho, né? Que já era ali um cara que também mais fechava o meio do que atacava. Então, teoricamente, a criação do meio-campo brasileiro estava nos pés do Raí. Então, tínhamos ali dois volantes caçadores, um meia que jamais fechava o meio, e tínhamos apenas um armador, Raí. E eis que durante a Copa o Raí realmente não rendeu ali o que todos esperavam e foi substituído. E quem entrou no seu lugar? O Mazinho. E o Mazinho também não é aquele meio atacante que chega chegando. Então o que eu quero dizer? Chegou um momento na Copa que dos nossos quatro meias titulares, dois volantes caçadores, o Zinho que fechava e o Mazinho, ele era um meia que não era tão ofensivo. E aí eu tava pensando esses dias, cara. Isso aqui é da minha cabeça, então não podem criticar à vontade. Aí, enfim. Tenta imaginar se o Brasil jogasse da seguinte forma em 94. Vamos lá, fazer um exercício. O Branco, pelo amor de Deus, o Branco é um dos maiores laterais que eu vi. Ele talvez foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 90, junto com o Ricardo Rocha. O Branco ele é gigante, tão gigante quanto o Roberto Carlos, e muitos não sabem disso. O Branco ele é gigante e provou isso na Copa de 94 fazendo gol. Porém, o Branco foi uma aposta muito perigosa na Copa de 94 porque ele foi contundido e ele foi recuperado durante a Copa. O titular era o Leonardo. Agora tenta imaginar essa seguinte situação. Vamos lá, pensar com a minha mente. O Leonardo, em 93, ele era o camisa 10 do São Paulo, um meia atacante que levou o São Paulo ao título do bicampeonato mundial. Ele era o 10, o homem de criação do São Paulo. E o Leonardo jogava muito. E tínhamos um tal de Roberto Carlos voando 93, 94, Palmeiras Parmalat. Então eu convocaria o Leonardo para o meio e o Roberto Carlos para a lateral. Convocaria o Branco também, mas o Leonardo já poderia executar a função de meia. Então quando o Raí não rendeu o que esperávamos, teríamos na lateral esquerda titular o Roberto Carlos, pois o Branco estava em tratamento, e o Leonardo substituiria o Raí. Tanto é que o Leonardo foi o camisa 10 da seleção brasileira na Copa de 1998. Ele migrou da lateral para a meia esquerda, o homem de ligação do meio com o ataque. Então olha lá, acredito eu que o Brasil sofreria muito menos na Copa de 94 se houvesse essa situação. Roberto Carlos e Branco seriam os laterais e o Leonardo seria convocado para jogar na meia. Provavelmente ele iria substituir o Raí, ou quiçá seria o titular desde o início da Copa. E a trajetória do Brasil
poderia ser menos doloroso, porque ali houveram jogos que foram muito difíceis, né? Estados Unidos foi difícil nas oitavas, 1-0. Vamos lá, 1-0 nas oitavas. Nas quartas, 3-2 contra a Holanda. Na semi, 1-0 com a Suécia. E na final, pênaltis. Então, olha lá. Tudo com diferença de um gol. As eliminações, né? As passagens de fase, oitavas, quartas e semi, tudo diferença de um gol. E no sufoco. E a final decidida na decisão de pênaltis. Então eu acho que o Leonardo ele já era um 10 consagrado na Copa de 94, pelo que ele apresentou no São Paulo no ano anterior, né? Levando o São Paulo ao bicampeonato mundial. E cara, eu nunca parei para pensar nisso. Ele poderia ser usado no meio-campo, né? Claro, houve toda a questão da expulsão dele, enfim. Mas ele poderia ser usado na meia, ok? E aí, o que vocês acham aí dessa minha viajada na maionese da Copa de 94, da convocação e da escalação? Faz sentido? Seria produtiva aí essa convocação, essa possível escalação que eu citei? Deixe aí nos comentários. E o que eu me recordo é que ninguém falava isso na época do Leonardo jogar como um meia esquerda, que era a função que ele já executava ali em 93 e 94 no São Paulo Futebol Clube. E o Leonardo depois foi 10, Kashima Antlers, jogou como meia no Milan, jogou como meia no PSG, então ele foi realmente um ótimo meio-campo, ok? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o assunto, ok? Espero que os senhores tenham gostado do vídeo, deixem comentários, sugestões, se inscrevam no canal, sem delongas, até a próxima, fui!